Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos alunos e alunas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui quem vos fala uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, este é o nosso curso Edificando Famílias Saudáveis. Hoje nós vamos ministrar aqui a aula de número 12, tá? Aula de número 12, de um total de 18 aulas, com a permissão de Deus. Então, esta é a nossa aula número 12. E hoje, gente, o tema da nossa aula é um tema extremamente interessante, importante e atual, não é? Que é o assunto ou a questão envolvendo a infidelidade conjugal, tá? Então, hoje nós vamos nos basear em um livro. Eu já gravei um capítulo, ou melhor, eu já gravei uma aula desse curso baseada em um capítulo desse livro, cujo título é Seu Casamento, Como Fazê-lo Funcionar, tá? Os autores, é um casal, né, que escreveu esse livro. Os autores, então, são Peggy e Lee Rankin, tá? Bom, gente, o título desse capítulo que nós vamos estudar hoje é O Insulto da Infidelidade, tá? Então, já colocando aqui a infidelidade, né, conjugal, como um insulto, tá? E nós vamos falar sobre esse tema em duas aulas, tá bom? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre esse tema do insulto da infidelidade e vamos prosseguir nesse tema na próxima aula, porque é um tema, como eu disse há pouco, né, muito atual, muito pertinente, né, um tema que os casais devem realmente devem pensar, né, devem considerar, tá certo? Muito bem, então vamos lá, eu vou fazer como eu tenho feito, eu vou lendo aqui, eu separei algumas partes, né, às vezes não dá para a gente ler todo o texto do livro, mas algumas frases, alguns parágrafos mais interessantes, e aí nós vamos comentando em cima dessa leitura, ok? Então, o texto aqui começa dizendo o seguinte, que a infidelidade é, provavelmente, a maior ameaça que o casamento pode enfrentar, tá? Então, dentre todas as ameaças que um casamento pode enfrentar, né, para vir a ruir, muito provavelmente a infidelidade conjugal e a infidelidade sexual, mais especificamente falando, é a maior ameaça que o casamento pode enfrentar. Por quê? Porque esse problema da infidelidade envolve a quebra dos votos matrimoniais, né? Envolve a quebra dos votos que foram feitos ali no altar. Induz também a uma quebra da confiança entre os cônjuges. Enfia uma espada bem no coração da parte inocente e transforma-se num dos piores insultos da vida, tá? Então, é isso, né? São esses pontos aqui. Quando ocorre a infidelidade, então, quebra-se os votos matrimoniais, quebra-se a confiança, né, entre os cônjuges, e ele usa até essa expressão aqui figurada, né? Uma espada, né, enfiada no coração da parte inocente, e esse problema da infidelidade é um dos piores insultos da vida, tá certo? De um casal. Bom, agora note o seguinte, os autores dizem o seguinte aqui: infelizmente, todos estamos sujeitos a tornarmos-nos infiéis a nossos cônjuges, tá? Então, até antes da gente julgar, né, da gente atirar pedras, né, em outras pessoas que
passaram ou estão passando por isso. É importante que nós tenhamos muito temor e tremor, porque, como dizem aqui os autores, todos nós, todos, não é? Sem exceção de ninguém, independente de gênero, né? Se é o homem, se é a mulher, independente de tempo de casamento, se está no início, se está no meio, ou se já está nos últimos anos, né? Todos estamos sujeitos a nos tornarmos infiéis a nossos cônjuges, né? Nós não estamos imunes a isso, tá certo? Por quê? Dizem aqui os autores, todos nós alimentamos paixões, todos nós dispomos de uma mente, todos nós temos uma vontade, todos nós achamos determinadas pessoas do sexo oposto muito atraentes. E o casamento não elimina essa atração, tá? Então eu gostei muito desse capítulo aqui, porque os autores aqui eles são muito diretos, né? E muito francos, muito honestos. E a gente tem que ter essa honestidade conosco mesmos, né, gente? Nós precisamos ter essa honestidade e transparência conosco e com os nossos cônjuges, né? Então, ele está dizendo aqui que todos nós, até por termos uma natureza pecaminosa caída, né? Todos nós alimentamos paixões, todos nós temos uma mente que precisa ser controlada, todos nós temos uma vontade que precisa ser domesticada, né? Todos nós, gente, né? Todos nós achamos determinadas pessoas do sexo oposto muito atraentes, né? Se você for honesto, você vai reconhecer, né? Se você é um homem que está me ouvindo, você deve conhecer mulheres que você considera muito atraentes, talvez no seu convívio, né, diário. Você, mulher, também deve conhecer muitos homens que você conhece, que você considera atraentes, tá? E o casamento não elimina essa atração, né? Quem é solteiro aí e pensa que ao se casar não sentirá mais, assim, até uma atração por determinadas pessoas do sexo oposto, não vai admirar pessoas do sexo oposto, está muito enganado, porque o casamento não elimina essa atração, né? E até os autores aqui, eles levantam uma pergunta aqui. Há alguém que nunca foi tentado? Será que, dentre todos os irmãos e alunos que estão ouvindo essa aula agora, será que será que existe alguém que nunca foi tentado, né? Será que temos entre nós algum santo que já tem asas aí nas costas, só está faltando subir, né, para o céu? Não é? Há alguém que nunca foi tentado, né? Então veja, são questões para a gente realmente pensar, tá certo? Bom, seguindo aqui, os nossos autores aqui, eles vão dizer que todo esse processo, né, de infidelidade começa aonde? Como começa? Ou aonde começa? Começa na mente, tá? Então, uma das partes importantes dessa aula hoje tem a ver com essa questão de nós sabermos administrar, né? Gerenciar os nossos pensamentos, tá? Porque, então, diz aqui o texto, a infidelidade começa na mente, com o fascinante passatempo chamado fantasia, né? Então, a mente muitas vezes começa a fantasiar, né? E aí é que mora o perigo, né? Então, seguindo aqui, tem-se dito que a vitória ou a derrota começam na mente, né? Alguém, inclusive, existem até livros escritos sobre esse assunto, né? Dizendo que a mente é um campo de batalha, né, gente? O campo de batalha da mente. Então, os autores dizem aqui isso, né? Que se tem dito que a vitória ou a derrota começam na mente, nos pensamentos. E tratando-se de
apetites apaixonados, essa afirmativa é plenamente verdadeira, né? Principalmente quando se trata de apetites sexuais aí, a vitória ou a derrota realmente começam na mente, né? Agora, uma palavra interessante aqui, né? Até de conforto, vamos dizer assim, né? Não se sinta culpado a respeito das coisas que você não pode controlar, tá? Porque veja bem, preste atenção no que nós vamos falar e ler aqui na sequência. Existem certos pensamentos que surgem na nossa mente, até involuntariamente. Você não pode controlar, preste atenção nisso, você não pode controlar o que surge na sua mente. O que você pode controlar é o que você vai fazer depois, né, com esse pensamento que surgir na sua mente, tá? Às vezes é inevitável que certo pensamento surja, apareça na sua mente, tá? Mas o que você vai fazer depois que esse pensamento surgiu é que é o importante. Se você vai alimentar esse pensamento ou se você vai excluir esse pensamento da sua mente, tá? Então, é o que eles estão dizendo aqui, olha, não se sinta culpado a respeito das coisas que você não pode controlar. Pensamentos lascivos podem surgir na mente de qualquer pessoa, a qualquer momento, sem prévio aviso e sem permissão, tá? Então, pensamentos assim lascivos, pensamentos de luxúria, né? Pensamentos assim, pensamentos até imorais, impuros, vamos dizer assim, podem surgir na mente de qualquer pessoa, tá? Não importa se a pessoa é uma pessoa muito consagrada ou não, né? Isso pode surgir a qualquer momento, tá certo? E eles até dizem aqui, se alguém lhe pedisse que revelasse todos os pensamentos que já lhe ocorreram acerca de todas as pessoas que encontrou ou desejou encontrar, você provavelmente coraria, né? Ficaria corado, vermelho de profundo constrangimento, né? Se alguém lhe pedisse para que você revelasse isso, né? Todos nós ficaríamos corados de vergonha, né? Se a gente fosse contar todos os pensamentos que já ocorreram na nossa mente nessa área, tá certo? Qualquer pessoa seria vítima disso. As pessoas simplesmente não conseguem controlar aquilo que lhes penetra na mente, aquilo que surge na mente. Contudo, todos nós podemos controlar o que haveremos de fazer com os pensamentos que nos acodem, tá? Então vou repetir essa frase aqui. Eu já falei, já expliquei, mas o aprendizado vem pela repetição, né? Então, você não consegue controlar aquilo que penetra, que surge na sua cabeça, né? Agora, você pode controlar o que você vai fazer com esses pensamentos que surgem na sua cabeça. Você tem duas opções a escolher, né? Diante de cada pensamento que penetrar na sua mente. Você tem duas opções, né? Ou você alimenta esse pensamento, ou você expulsa esse pensamento, tá certo? Então, o problema, né, é justamente esse. Quando você tem um pensamento puro, um pensamento louvável, né, aí você deve alimentar esse pensamento. Agora, quando você tem um pensamento impuro, um pensamento, né, surge um pensamento imoral, um pensamento lascivo, luxurioso, né, na sua mente, o que você tem que fazer? Você precisa eliminar, né, buscar eliminar imediatamente esse pensamento da sua mente. E aqui os autores eles citam aquele velho provérbio que eu acredito que eu já até devo ter falado nesse curso para vocês desse provérbio, que é o seguinte: você não pode evitar que os pássaros
voem por cima de sua cabeça, mas pode evitar que façam ninho em seus cabelos, tá certo? Então é isso, né? Você não pode evitar que pássaros voem por cima da sua cabeça, porque as suas mãos não alcançam, né, ali aquela distância em que os pássaros podem voar sobre a sua cabeça. Mas você pode tentar enxotar esses pássaros e você pode muito bem evitar que esse pássaro faça um ninho em cima do seu cabelo, tá certo? Então é isso. A gente não pode evitar que certos pensamentos apareçam de repente, mas nós podemos evitar que esses pensamentos façam ninho na nossa cabeça, não é? Então é isso, gente. E no que concerne a um caso extramatrimonial, no que diz respeito, né, a um caso extraconjugal, tudo começa na mente, tá? É na mente que começa um ato de infidelidade, né? Então, é preciso, portanto, que aprendamos a lidar com os nossos pensamentos no mesmo instante em que penetram em nossa mente, antes de se acomodarem, tá? Vou reler aqui, olha. É preciso que nós aprendamos a lidar com os nossos pensamentos, né? A administrar, a gerenciar os nossos pensamentos no mesmo instante em que eles penetram em nossa mente, antes de eles se acomodarem, antes de eles fazerem um ninho ali sobre a nossa cabeça, né? Quanto mais tempo esses pensamentos forem embalados, tanto mais acostumados ficaremos com eles. Quanto mais acostumados estivermos com eles, tanto mais difícil será expulsá-los, né? Olha aí, tá? Então, quanto mais você fica embalando, né? Você fica acariciando, você fica dando lugar para aquele pensamento impuro, lascivo, então, quanto mais você acaricia aquele pensamento, mais você se acostuma com ele. E quanto mais você se acostuma com ele, vai ser mais difícil para você expulsar. Por isso que você tem que expulsar logo de cara. Expulsa logo de cara qualquer tipo de pensamento né, que tem a ver com infidelidade conjugal, enfim, com lascívia, né, com imoralidade. A gente tem que expulsar isso rapidamente para que isso não encontre espaço na nossa mente, né? Você não deve jamais deixar um vácuo em sua mente, um espaço vazio em sua mente. Jamais você deve deixar que isso aconteça. Então, quando você expulsar um pensamento, né, lascivo, você precisa substituir, entendeu? Você não pode deixar um vácuo na sua mente, né? Assim que você expulsar um pensamento lascivo, você já precisa substituir esse pensamento imediatamente por um outro pensamento que seja sadio, né? Ou seja, procure pensar em coisas puras. Aqui, nesse ponto do texto, do capítulo, eu até me lembrei daquele texto bíblico que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Lembra daquele versículo? Eu não estou com a Bíblia aqui, mas aquele versículo que Paulo diz, né, que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, né, tudo que, enfim, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Então, nós temos que buscar ocupar o nosso pensamento, né, com coisas puras, com coisas saudáveis, né? Então, substituir aquele pensamento lascivo, aquele pensamento imoral, aquele pensamento impuro, por pensamentos que agradem a Deus, né? Por pensamentos que sejam bons, que sejam puros, ok? Muito bem, a gente continua no próximo áudio. Aula 12, áudio 2. Muito bem, gente. Então, nós estamos falando aqui, né, que nós temos que substituir
os pensamentos impuros por pensamentos puros, tá certo? Por pensamentos que agradem a Deus. Agora, veja bem, por outro lado, se nós negligenciarmos essa disciplina, o que vai acontecer? Não é? O autor diz aqui, ó, ao negligenciar essa disciplina, você acabará tomando iniciativas partindo de um pensamento que abrigou, culminando numa ação indigna, né? Então, olha aqui, a questão é justamente essa, porque o pensamento, ele leva à ação, né? Não existe uma ação, não é? Principalmente orquestrada, sem um pensamento prévio, tá certo? Então, quando a gente não toma cuidado aqui com os nossos pensamentos, não é? Você termina tomando iniciativa, você parte, não é, de um pensamento que você abrigou, que você acalentou, que você acariciou dentro de você, e isso leva a uma ação errada, a uma ação indigna, né? Os passos que nos conduzem do pensamento até a ação costumam ser muito sutis, tá, gente? Então veja aqui, olha, os passos que nos levam, né, do pensamento à ação costumam ser muito sutis. No que diz respeito à infidelidade conjugal, o pensamento penetra sedutoramente, é acariciado sutilmente e converte-se em ação rapidamente. Tá? Olha, vamos ver essa frase aqui. Então, no que diz respeito à infidelidade conjugal, infidelidade sexual, né, o pensamento ele penetra sedutoramente. Se ele não é excluído imediatamente, esse pensamento que penetra sedutoramente, se ele não é excluído, ele termina sendo acariciado, né? Acariciado sutilmente. E aí ele vai se converter em uma ação rapidamente. Então, a melhor fase para interromper essa progressão sedutora é no primeiro indício de tentação. Né? No primeiro indício de tentação, nós já temos que interromper essa progressão. Por quê? Senão, é esse o caminho. Pensamento, né? Pensamento alimentado, ação realizada, tá certo? Bom, no livro aqui, os autores eles até imaginam aqui situações, né, para exemplificar aqui, eles imaginam situações práticas de, por exemplo, de um homem, né, que começou a olhar com outros olhos, de repente, para sua secretária e começou a imaginar como seria estar na cama com essa secretária, tá certo? E aí, de repente, um dia essa secretária deu, né, flertou com ele também, e isso foi até que, de repente, a pessoa começa a imaginar isso na sua mente, né? Mas é isso que a gente está falando, se começa a alimentar isso, né, isso de repente pode realmente se tornar uma ação, né? E ele até diz aqui, né? Não apenas os maridos são capazes de infidelidade. As esposas também podem quebrar os votos matrimoniais, né? É verdade que na prática, no dia a dia, a gente percebe que geralmente, né? Pelo menos eu acredito que você, como eu, os casos que a gente ouve mais falar são homens que traíram suas esposas, né? Mas também não é incomum, né, de mulheres traírem os seus maridos, tá certo? Então, ou seja, ambos devem vigiar, né? Ele até diz aqui, e os padrões de pensamento das mulheres são tão perigosos como dos maridos, né? Não são só os homens que estão sujeitos a fantasiar na sua mente, também estão sujeitas a isso, e também devem vigiar, né? E como que
um processo desse termina, né? Se eventualmente a pessoa dá lugar na sua mente, acaricia aquele pensamento e aquilo leva de fato à ação e ocorre de fato uma infidelidade conjugal, a coisa, né? Eles dizem aqui que a coisa não termina aí, né? A coisa não termina com o ato de adultério em si. Não é o ato de adultério, quando ele é consumado, ele não é o fim da história, não é? O fim, na verdade, dizem aqui os autores, o fim, na verdade, são os advogados e as lágrimas, as confissões e o divórcio, e os filhos marcados por toda a vida. Tudo porque um pensamento recebeu acolhida em vez de expulsão, né? Então o problema não termina ali com o ato sexual ilícito propriamente dito, mas aí vem, né, as lágrimas, né, vem o divórcio, os advogados, os filhos, né, que ficam marcados para toda a vida, tá certo? Então, por isso, gente, a gente tem que pensar bem, né? A gente tem que entender o quanto é importante nós vigiarmos aí os nossos pensamentos, né? Porque como eles dizem aqui, né? Tudo começa na mente, tá? Então a gente precisa vigiar muito os nossos pensamentos, né? Olha só que frase interessante eu vou ler aqui para vocês também. Num piscar de olhos, todo aquele namorico inocente transformou-se num caso de amor proibido. E a pessoa se vê obrigada a enfrentar o problema de como livrar-se dessa encrenca, né? Então é isso, né? Tudo começa ali, né? Como ele usa a expressão aqui, um namorico inocente, né? Então, aquele flerte, né? Aquele flerte lá no trabalho, né? Flertando com uma pessoa do sexo oposto, um olhar, né? Uma troca de olhares, um sorriso, né? Um sorrisinho discreto, assim, tal, uma coisa às vezes inocente, né? Aparentemente inocente, né? Mas é o que ele está dizendo aqui, né? Porque começa assim, uma troca de olhares, um sorriso, né? Aí uma conversa mais próxima, né? Um cumprimento, às vezes aquele cumprimento ali, né? Chegou no trabalho, vai dar um beijo, vai apertar a mão, mas ali naquele aperto de mão, naquele beijo, naquele abraço ali, quando chegou no trabalho, quando chegou na faculdade, você já percebe que tem algo mais ali naquele cumprimento, né? E aquilo vai crescendo muitas vezes, né? E como ele diz aqui, num piscar de olhos, aquele flerte, né, aquele namorico ali, inocente, se transforma num caso de amor proibido. E aí, gente, aí o problema está instalado, né? Aí a pessoa se vê obrigada a ter que enfrentar o problema de como se livrar desta situação, né? Aí, como diz aquele ditado popular, a vaca já foi pro brejo, né? Por isso que a gente precisa pensar muito, né? Vigiar muito, tá certo? Antes que o mal aconteça. Bom, os nossos autores aqui, eles vão falar na sequência sobre os dramas da infidelidade, tá? Porque a infidelidade, ela traz consigo alguns dramas também, alguns dramas muito tristes, né? Mas que são reais, tá certo? Então, na verdade, eles dizem aqui que a infidelidade se faz acompanhar de alguns dramas e desgraças, né? Alguns dramas e desgraças, tá? Não se mencionando os mais óbvios, como as moléstias venéreas e um possível divórcio, tá? Então, sem mencionar, né, mas já mencionando o drama do divórcio, né? Até mesmo o drama de doenças sexualmente transmissíveis, né? Sem mencionar esses, mas já mencionando, ele menciona aqui outros 4 dramas da infidelidade conjugal. O primeiro drama é o drama da culpa, né?
A culpa, o sentimento de culpa, não é? Então, há o drama da culpa. Esse sentimento alucinante seguirá você por toda parte, especialmente em seu quarto e na intimidade de seu relacionamento matrimonial, porque não se engane, né? Nós vamos nos sentir culpados, né? Quem se envolver numa situação dessa vai se sentir totalmente culpado, tá? E esse sentimento, ele até usa essa expressão aqui, esse sentimento alucinante vai seguir você por toda parte. Você não vai conseguir se livrar desse sentimento de culpa. E de maneira especial, quando você estiver no seu quarto, na intimidade do seu relacionamento matrimonial. Uma pessoa que traiu o cônjuge e está mantendo, né, isso em oculto, isso em segredo, não se livra desse sentimento de culpa, e quando está lá no momento de intimidade sexual com o próprio cônjuge, aquilo vem à mente, né, de uma forma muito, muito forte, tá certo? Esse é o primeiro drama que ele fala aqui. O segundo drama da infidelidade é o sentimento de ter sido usado, né? O sentimento de ter sido usado, né? Então ele coloca aqui, eles escrevem aqui, há o drama de sentir-se usado pelo seu companheiro sexual, né? Então a pessoa pode se sentir usada, né? E aqui o autor aqui do livro não diz, mas eu vou me atrever aqui a dizer que talvez principalmente as mulheres possam se sentir assim, né? Se sentir usadas por aquele homem com quem ela resolveu ter um caso, né? Com o qual ela resolveu ter um caso extraconjugal. Então, a pessoa se sente usada pelo que o seu companheiro sexual quis obter de você, né? E esse sentimento de ter sido usado, né, ou de ter sido usada, esse sentimento aparecerá como espinhos torturantes de um desgosto sempre crescente. Olha só, as frases que os autores usam aqui são bem contundentes, né? Esse sentimento vai aparecer como espinhos torturantes de um desgosto sempre crescente. Então, tortura, né, desgosto, crescendo constantemente. Então, tudo isso aqui está sendo escrito, né, por esses autores e gravado por nós aqui nessa aula, para que nós realmente, com muito temor de Deus e na dependência de Deus, nós possamos vencer, né, todo tipo de tentação nessa área da infidelidade conjugal, tá? Outro drama aqui, gente, outro drama que eles colocam aqui, o terceiro drama, é o risco de ser descoberto, né? Porque quando uma pessoa cai numa infidelidade conjugal, talvez a primeira tendência é tentar esconder isso, né? Tentar esconder. A tendência normal, natural, é esconder aquele caso extraconjugal, tá certo? Mas existe o drama da descoberta inesperada, né? Então, vai ser muito difícil, né? Eles colocam aqui, vai ser muito difícil que isso não seja descoberto, tá? Aliás, os autores aqui citam até um texto bíblico que está no livro de Números, capítulo 32, versículo 23, que diz o seguinte, o texto lá, Números 32, 23, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Olha só esse versículo, irmãos. Sabei que o vosso pecado vos há de achar, né? O vosso pecado vai encontrar vocês. E aí o autor aqui acrescenta, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, aqui ou ali, né? Então, o pecado da infidelidade conjugal é um pecado que dificilmente vai ficar oculto, tá? Esse pecado vos há de achar, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, aqui ou ali. Então,
tudo isso tem que ser pensado, né, gente? Tudo isso tem que ser avaliado, né? Com muito cuidado antes de que se cometa essa loucura, né? Ou até, como esse capítulo diz aqui, esse insulto, tá certo? Muito bem. E o quarto drama aqui, então nós já falamos de 3 dramas, né? O drama da culpa, do sentimento de ter sido usado e o risco de ser descoberto. O quarto drama aqui, da infidelidade, é o drama da insaciabilidade, tá? Insaciabilidade, tá? Então, há o drama da frustração, da insaciabilidade, não é? Ou seja, de não estar nunca satisfeito, tá certo? É o drama de uma frustração de a pessoa nunca estar satisfeita. Então, as pessoas que não estão satisfeitas sexualmente no âmbito do casamento raramente encontram satisfação fora dele. Olha só, preste bem atenção nessa frase, né? As pessoas que não estão satisfeitas sexualmente no seu casamento, no âmbito do seu próprio casamento, raramente vão encontrar satisfação fora do casamento, tá? Aqueles que decidem ser infiéis frequentemente passam de um amante para outro e depois outro e mais outro, tá? É isso aqui, né? Eu estou me lembrando aqui de um ditado popular que diz que porteira que passa um boi, passa uma boiada, né? Você já deve ter ouvido esse ditado popular. Porteira que passa um boi, passa uma boiada. Uma vez que a pessoa traiu uma primeira vez, foi infiel uma primeira vez, a tendência de acontecer isso a terceira é muito maior, né? Então, ele está dizendo aqui, aqueles que decidem ser infiéis frequentemente passam de um amante para outro amante, e depois outro e mais outro, né? E aqui, gente, os nossos autores aqui, eles colocam um parágrafo extremamente interessante. Olha, preste atenção nisso. Eles dizem o seguinte: se hoje alguém promete abandonar seu cônjuge para ficar com você, faça um favor a você mesmo. Pare um pouco e pergunte: que garantia tenho de que não serei deixado por outro amante? Não há absolutamente nenhuma segurança na infidelidade, nenhuma, né? Então, isso aqui é uma coisa tão óbvia, tão básica, né? Porque, por exemplo, vamos dizer uma mulher solteira, vamos imaginar aqui um caso hipotético. Uma mulher solteira que começa a ter um caso com um homem casado, tá? Começa a ter um relacionamento ilícito com um homem casado. E aí esse homem casado começa a prometer para essa mulher que vai largar a esposa dele para ficar com ela, tá certo? Então, a pergunta que ele está fazendo aqui a pergunta, né, a questão que o autor está colocando aqui é a seguinte: vamos dizer, essa mulher solteira que está recebendo a promessa desse marido casado de que vai abandonar a esposa para ficar com a amante, essa mulher, ela tem que fazer um favor a ela mesma. Ela tem que parar um pouco e perguntar: que garantia eu tenho de que eu não serei deixada por outra amante? Porque se esse marido está disposto a ser infiel à sua esposa para ficar com essa amante, quem garante que ele não vai trocar essa amante por outra amante daqui a algum tempo? Quem é infiel uma vez, né, existe a tendência de ser infiel muitas outras vezes, não é? Então, uma pessoa que entra num relacionamento, não é, com uma pessoa que foi infiel ao seu cônjuge uma vez, quem garante que essa pessoa não vai ser infiel outras vezes, tá certo? Então, o próprio autor e a autora aqui respondem: não há absolutamente nenhuma segurança na infidelidade. Nenhuma insegurança, tá certo? Então, é algo bem interessante que a gente precisa, né, considerar aqui.
Aula 12, áudio 3. Muito bem. Então, gente, veja, outra questão que precisa ser levada em consideração, né, além dos dramas da infidelidade, esses 4 dramas aqui, a culpa, o sentimento de ter sido usado, o risco de ser descoberto e a insaciabilidade, além desses 4 dramas aqui, os autores aqui colocam também uma outra coisa que precisa ser levada em consideração, é a questão das repercussões, né? É muito interessante a maneira como eles colocam aqui no livro, porque é algo que antes de se praticar um ato de infidelidade, né, se uma pessoa está sendo tentada nesse sentido, tem que pensar muito, considerar muito nas repercussões, tá? Então, uma pergunta aqui: quando o seu caso for exposto ao público, e provavelmente será, quantas vidas sofrerão por causa do seu pecado, né? Porque, como a gente já disse, dificilmente alguém consegue esconder um caso extraconjugal, né? E quando esse caso vier a público, quantas vidas sofrerão por causa do seu pecado? A infidelidade é como uma pedra atirada às águas de uma lagoa. Os círculos vão crescendo e ficando cada vez maiores, né? As pessoas, às vezes, elas, naquela cegueira de cometer ali um ato de adultério, de infidelidade, elas não param para pensar nas consequências daquilo, né? Então, ele está falando aqui, é como você atirar uma pedra num lago que vai criando aquelas ondas, né? Aquelas várias ondas que vão chegar até a margem do lago, tá certo? Então, veja, todas as pessoas que conhecem você ou sabem algo a seu respeito serão afetadas de alguma forma pela sua infidelidade, gente. A gente não tem noção, mas, né, todas as pessoas são conhecidas por dezenas de outras pessoas. Tá? Todas as pessoas têm amigos próximos, têm colegas, têm parentes. E ainda tem aquelas pessoas que são mais distantes de nós, mas que sabem que nós existimos. E que, se eventualmente acontecer alguma coisa assim conosco, vão ficar sabendo. Né? Pessoas até mesmo distantes de nós, com as quais nós não temos relacionamento, vão ficar sabendo, tá certo? Então, é isso que eles estão dizendo aqui, né? Todas as pessoas que conhecem você ou sabem algo a seu respeito, às vezes não são nem pessoas tão próximas, mas serão afetadas de alguma forma pela sua infidelidade, né? E aí, quem que vai sofrer mais num caso desse, né? Que Deus nos livre. O seu cônjuge é quem sofrerá mais, né? O seu marido ou a sua esposa, né? Esse que foi a vítima aí na história, sentir-se-á arrebentado. Né? O seu cônjuge, né? O cônjuge, a parte traída, sentir-se-á arrebentada, esmagada pela sua traição, ferido pela sua quebra de confiança. Seus filhos também sofrerão, especialmente se sua infidelidade levar ao divórcio, né? Então, gente, os filhos, principalmente quando os filhos são ali crianças, né, adolescentes, gente, uma situação de infidelidade conjugal não afeta só o cônjuge, afeta os filhos também, eles vão sofrer muito, né? Principalmente se acontecer o divórcio. E quantas crianças, quantos juniores, adolescentes que não passam por traumas terríveis, né? Traumas psíquicos, né? Psicológicos. Por quê? Porque ocorreu às vezes uma situação dessa na família, né? Um ato de infidelidade conjugal por uma das partes ali, ou pelo marido ou pela esposa. Então isso, né? Uma pessoa, quando está sendo tentada a isso, precisa levar em consideração todos esses fatores, né? Precisa pensar no cônjuge, pensar nos filhos, tá certo? Mas não para aí, né? Ele diz aqui, há outros ainda em que você talvez não tenha pensado. Que será de seus pais, seus parentes,
seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, né? Então veja, os pais ficam envergonhados com a atitude de um filho, de uma filha que foi infiel no casamento, né? Até mesmo os parentes, né? São afetados, os amigos, os colegas, os vizinhos. Que será de seu bom nome na igreja, né? Você de repente era uma pessoa ali na igreja, né, respeitada. Então, tudo isso tem que ser. Será do seu ministério, né? De repente, se você exerce algum tipo de ministério, tá? Então, veja, ninguém é uma ilha. Aquilo que fazemos influencia muitas vidas, né? A gente não tem noção de que a nossa vida influencia muitas vidas. Às vezes a gente não tem noção dessa questão de como as pessoas iam umas às outras, né? E de repente, se você cai, né, num pecado desse, isso influencia muita gente, pessoas que você nem imagina, né? Vão ser influenciadas por uma situação dessa. Então, são as repercussões que nós temos que levar em consideração, né? E mais, aí os autores aqui, eles dão um passo a mais, tá? A gente está falando aqui, né, das pessoas, dos seres humanos que estão à nossa volta. Mas continua o texto aqui. Há mais uma pergunta ainda a ser feita. Para o crente, é a pergunta mais importante de todas. Que é que Deus vai pensar de mim se eu tiver um caso extraconjugal, né? Essa é a pergunta mais importante. Além do que o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais, os meus amigos, os meus irmãos da igreja, né? A pergunta mais importante para o cristão é essa: o que é que Deus vai pensar de mim se eu tiver um caso, né? Estou me lembrando aqui daquele texto bíblico lá de José, quando ele foi tentado a ter aquele caso com a mulher de Potifar, né? O que é que ele falou para a mulher? Que ele não poderia pecar contra Deus, né? Ele tinha consciência muito clara de que ao cometer aquele pecado, ele pecaria contra o seu patrão, o seu dono ali, né? Que era o Potifar, mas acima de tudo ele pecaria contra Deus, tá certo? Então essa é a grande questão que a gente precisa levantar aqui, tá? Seguindo aqui, gente, ele diz, os autores também dizem o seguinte aqui, né? Que o Novo Testamento ensina que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem residir no coração de todo crente. Não é isso que a gente aprende? Né? Nosso corpo, para usar uma expressão da Bíblia, é templo do Espírito Santo. Né? Então, a palavra de Deus, né, mais especificamente ali no Novo Testamento, nos ensina que, né, nós somos templos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós quando nós nascemos de novo. Então, a pergunta é a seguinte: que será que Deus pensa a respeito das impurezas que trouxermos para a sua residência? Já que nós somos templos do Espírito Santo, né? O que será que Deus pensa a respeito das impurezas que trouxermos para a sua residência? Né? Então, é uma coisa para a gente considerar aqui, tá certo, gente? E, para concluir aqui essa aula de hoje, então, os autores dizem aqui: pare de brincar com um perigo cujos riscos são altíssimos. Você está caminhando na direção do desastre, tá? Então, é isso, né? Pare de brincar, tá certo? Com um perigo. Porque às vezes as pessoas vão brincando, né? Mas tem aquele ditado que diz que quem brinca com fogo termina se queimando, né? Vai brincando, né? Vai ali permitindo, né? Aquela aproximação, né? Um olhar, né? Um toque, né? Um aperto de mão ali que você já percebe que tem ali algo a mais, né? Um sorriso,
né, vai havendo aquela aproximação e aí as pessoas não tomam as devidas precauções. E isso é como brincar com fogo, né, gente? Uma outra coisa muito aqui que eu não está aqui nesse livro, mas eu vou terminar essa aula. Eu não sei se eu já falei aqui em aulas anteriores, mas eu vou falar aqui, né? É a questão das redes sociais, né? A gente tem que ficar muito cuidadoso com isso, né? Porque nas redes sociais a gente tem visto que as pessoas têm mais coragem, né? De escrever certas coisas do que de falar se estivesse presente cara a cara, né? A gente vê isso muito acontecer, né? A gente vê tanto pessoas tendo coragem de discordar, né? Às vezes usar palavras até assim desagradáveis num post que uma pessoa coloca e vai e discorda. Isso a gente tem visto normalmente acontecer, né? Você já viu, todos nós já vimos isso. E nesses nessas redes sociais, principalmente, né, pelo WhatsApp, a gente tem que ficar muito cuidadoso, né, vamos assim, no relacionamento com uma pessoa do sexo oposto, porque hoje em dia todos nós usamos, né, o WhatsApp para conversar com pessoas, para se relacionar com pessoas, para trabalhar, enfim, né, vários contatos. Então, temos que tomar muito cuidado, tá certo? Muita atenção nas palavras que vamos escrever, né? Nas frases que vamos usar, nos emojis que vamos mandar, né? Muito cuidado, porque tudo isso pode, de repente, despertar ali algo que pode levar, né? Infelizmente, a um caso extraconjugal. Então, é uma coisa que a gente tem que vigiar muito. Portanto, eu termino essa aula repetindo essa frase aqui: pare de brincar com o perigo cujos riscos são altíssimos, né? Você está caminhando na direção do desastre se fizer isso. Então, não podemos brincar com fogo, porque quem brinca com fogo acaba se queimando. Tá certo, gente? Então, é isso. Nós vamos encerrando esta aula 12 por aqui, mas na aula que vem, nós vamos voltar a esse assunto aqui, tá? Porque na aula que vem, nós vamos falar sobre a raiz do problema. Qual é a raiz do problema que leva à infidelidade conjugal? Nós vamos ver isso na próxima aula, tá bom? Outra coisa que nós vamos ver na próxima aula, com a permissão de Deus, é também sobre a restauração, né? Porque, infelizmente, existem casais que passam por esse processo. Então, vamos falar sobre a questão da restauração, vamos falar sobre construir uma espécie de fortaleza contra esse pecado da infidelidade. Enfim, vamos provavelmente falar também de algumas dicas práticas aqui sobre esse assunto, tá? Para nós estarmos nos precavendo, né, quanto a esse perigo, ok? Então é isso, gente. Espero você na próxima aula, permitindo Deus, e encerro esta aula por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.